Na aula de história de hoje, vamos dar continuidade ao assunto a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Vamos discutir hoje um pouco sobre a Era Napoleônica. O governo de Napoleão ele durou 15 anos no poder e pode ser dividido em dois períodos. O período do consulado, que durou de 1799 a 1804, e o Império, que foi de 1804 a 1815. Foi através de uma votação às pressas que foi instituído o consulado. O governo ele era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Essa nova instituição, ela manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes a Napoleão. Ele podia propor leis, declarar guerra, por fim, né, a uma guerra, firmar a paz e etc. Com isso, Napoleão mandou prender seus adversários e instituiu a censura à imprensa. Então, aqui ele se rebela, né, e mostra para todos que ele é quem tem o poder, que ele é quem manda. Então, os jornais só publicavam o que o governo permitia e eram obrigados a fazer propaganda dos atos do primeiro cônsul. Então, todos os jornais eram obrigados a publicar somente, né, as boas ações, né, os bons projetos que Napoleão fazia. Em relação à economia, Bonaparte adotou uma série de medidas que melhoraram a economia francesa, favorecendo os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Legalizou a distribuição de terras feitas a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa, mandou drenar pântanos, construir estradas e pontes, facilitando o transporte e diminuindo o preço dos alimentos vendidos nas cidades, criou o Banco Nacional da França, por meio do qual controlava a emissão de papel moeda e emprestava dinheiro à indústria e ao comércio, então assim fazia, né, essas indústrias crescer, a girar dinheiro nas cidades, e tudo isso fez com que acelerasse o processo de industrialização na França. Bonaparte ele ampliou o acesso à educação, o governo criou escolas de ensino fundamental nas maiores cidades e uma na capital para a formação de professores, então teve essa preocupação, né, em relação à educação, essa melhoria. O governo também criou o Código Civil conhecido como Código Napoleônico. Esse código ele foi usado como modelo em diversos países, até aqui mesmo no Brasil foi utilizado. E o objetivo desse código era: ele aboliu definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, tinha o objetivo de proteger o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do casamento religioso e firmava a igualdade de todos perante a lei. Mas o código ele proibiu os sindicatos e as greves e mantinha a mulher submissa ao marido, então houve, né, essa separação em relação ao casamento civil e casamento na igreja, mas continuou, né, mantendo a mulher submissa ao seu marido, firmava a igualdade de todos perante a lei, né, mas não chegou a ser bem assim. Então, Napoleão, ele foi aclamado, é, foi aclamado imperador dos franceses e em 2 de dezembro de 1804 ele foi coroado. O consulado dava lugar ao império, então acabava nesse período do consulado e iniciava o período do império com Bonaparte.
A trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi marcada desde o início pelas guerras que visavam a expansão do domínio francês. Então, Bonaparte ele tinha, né, esse intuito de dominar para conseguir principalmente mais terras, né, para aumentar a região da França, principalmente na área territorial. Então, a Inglaterra, que era a maior potência industrial da época, ela temia o poder econômico da França, e com seu desenvolvimento industrial, a França logo seria uma concorrente forte, né, no mercado europeu. E além disso, a cada vitória, o exército, que era comandado por Napoleão, anexava novas terras na Europa. Então, isso significava mais mercados para seus produtos, o que ameaçava diretamente a Inglaterra, porque cada novo país, né, cada nova região que a França conquistava, então a França ia comercializar com esses países, e era isso que deixava a Inglaterra se sentindo ameaçada. Então, em 1805, a Marinha Francesa ela tentou invadir a Inglaterra, mas foi vencida pela esquadra inglesa do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Em compensação, por terra, o exército de Napoleão ele conseguiu vencer inimigos numerosos e mais bem armados em menos de 2 anos. A contar em 1805, derrotou a Áustria, derrotou a Rússia e a Prússia, que havia se aliado à Inglaterra. Então, a França ela perdeu, né, no conflito que ela iniciou com a Inglaterra, mas em compensação conseguiu vencer a batalha com esses 3 países: Áustria, Rússia e Prússia. Então, né, como a França ela iria vencer a Inglaterra se a Inglaterra era uma ilha e só podia ser atacada pelo mar. E a Inglaterra ela era tida como a rainha dos mares. Então, Napoleão Bonaparte ele bola um plano, né? E ele decreta que nenhum país europeu poderia mais comerciar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Com isso, ele decreta, né, o bloqueio continental em 1806. Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e, em seguida, conquistar. Então, ele impedindo, né, essa entrada e saída de navios da Inglaterra, ele pensava que ia deixar a Inglaterra frágil, né, desprotegida, e assim ele poderia conquistar. Só que esse plano acabou que não deu certo. De início, né, o plano parecia ter dado certo, mas logo se soube que produtos ingleses eles continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive por Portugal. Quando Napoleão soube disso, ele ordenou que invadissem Portugal, e o príncipe de Portugal, que era Dom João, ele realizou um antigo plano que ele tinha, que foi transferir a corte portuguesa para o Brasil, e enquanto isso os espanhóis eles lutavam para expulsar as forças napoleônicas de seu território, que na época era governado pelo irmão de Napoleão, era José Bonaparte. E apesar de toda a resistência dos povos dominados, eles eles conseguiram várias conquistas do exército francês, e por volta de 1812 o Império Napoleão ele atingiu seu máximo de extensão. A gente pode observar aqui no mapa essa partezinha, né, que parece um muro, é o bloqueio continental, que é aí onde ele tenta, né, impedir a entrada
e a saída de mercadorias da Inglaterra. Então, Bonaparte ele era bastante criticado dentro da França. A população dizia que as guerras napoleônicas elas tinham matado milhares de franceses, que ele havia sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, censurava os meios de comunicação e fazia de tudo para se autopromover. Então a população ela estava reclamando muito em relação a isso, porque Bonaparte não deixava mais as pessoas se expressar, dizerem, né, o que pensavam, não podia criticar ele, os jornais só podiam publicar o que ele autorizava, no caso, alguma reportagem que falasse bem dele, das suas ações, e a população também reclamava muito porque já tinham morrido milhares de pessoas nessas guerras de conquista que Napoleão fazia. E fora da França, os povos dominados pelo Império Francês, eles também reagiam aos conquistadores. Na Espanha, os populares não aceitaram que José Bonaparte ocupasse o trono espanhol e ele foi entregue para a família real espanhola. Então, como, os espanhóis eles não aceitaram que o irmão de Bonaparte permanecesse lá, então Napoleão teve que tirar, né, o trono do seu irmão e entregar novamente para a família real, para que assim ele conseguisse, né, manter ainda esse império sobre o seu domínio, né? Então, o bloqueio continental de Bonaparte não saiu como ele desejava, primeiro porque os ingleses eles continuavam vendendo seus produtos industrializados na Europa e na América, e segundo porque a nação agrária, como a Rússia, ela vinha tendo enormes prejuízos por não poder vender seus estoques de trigo e de madeira para os ingleses, como fazia antes do bloqueio. Então, não esse plano de Bonaparte não estava atingindo somente a Inglaterra, né? Estava atingindo também países que era dominado, que tinha sido conquistado pela França. Foi esse o motivo que fez a Rússia romper o bloqueio no final de 1810 e voltar a negociar abertamente com a Inglaterra. Então, Napoleão respondeu a essa desobediência invadindo a Rússia em 1812, com um exército formado por cerca de 600 mil soldados e 180 mil cavalos, mas essa resistência do povo russo ela permaneceu principalmente porque teve, né, um inverno bem rigoroso local que acabaram vencendo o general francês, e dos 600 mil soldados que partiram para a Rússia, somente 30 mil eles conseguiram retornar para os seus lares na França. Então, com essa derrota da França para a Rússia, aí acabou, né, o mito de invencibilidade de Napoleão. Então, essa derrota na Rússia encorajou os tradicionais adversários da França a se reunir, como a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, e eles formaram um exército gigante que depois de vencer os franceses, eles invadiram a França e conseguiram ocupar a capital, que Paris, em 1814, e Napoleão ele foi enviado, ele foi capturado, né, foi enviado para a Ilha Elba, que ficava no mar Mediterrâneo, e cerca de 1.000 soldados acompanharam ele, né, esses 1.000 soldados estavam sobre as suas ordens, e o trono francês ele foi ocupado por Luís
XVIII, que era irmão de Luís XVI, o rei francês que fora guilhotinado na Revolução Francesa. Então, esse rei, né, ele volta a ocupar o trono. Então, Napoleão, ele consegue fugir da Ilha Elba em 1815, para essa ilha, né, para onde ele tinha de se refugiar, acompanhado de 800 homens. Eles desembarcaram na França, onde foi recebido como herói, enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prender Napoleão acabaram se unindo a ele. Então Napoleão já tinha esse exército, né, de cerca de 800 homens, e mais esse outro exército que acabou se juntando a ele. Então o rei Luís XVIII, ele era muito impopular e acabou fugindo do país, e Napoleão ele acaba que assumindo o trono novamente. Napoleão ele governou apenas uns 3 meses, porque os ingleses, liderado uma nova coligação militar com mais de 1 milhão de soldados, eles derrotaram definitivamente as forças de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1915. E Napoleão ele foi preso e mandado para a ilha de Santa Helena, que fica localizada no Atlântico, e lá ele permaneceu até a sua morte em 1821. Então, depois dessa última derrota de Napoleão para os ingleses, né, ele definitivamente não volta mais para o poder, para o trono. Então, as nações vencedoras, Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, eles se reúnem com a França monárquica no Congresso de Viena entre 1814 e 1815 para discutir os rumos da Europa. Então, nessa reunião foi adotado 2 princípios. Teve o princípio da legitimidade e a política de equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade dizia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789. Então, com esse princípio, só era considerado legítimas as dinastias se já ocupassem o trono antes da Revolução. No caso, Luís XVIII ele volta a ocupar o trono da França. Então, os reis que já tinham, né, ocupado o trono antes da Revolução Francesa, eles passam, né, a ocupar novamente o trono depois desse Congresso de Viena. E no que diz respeito à política de equilíbrio europeu, ela foi formada pelo príncipe Metternich da Áustria. Ele defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo ser necessário evitar a opressão de umas sobre as outras, como aconteceu na época de Napoleão. Então ele queria, né, evitar essa opressão entre essas nações. E o príncipe Metternich, ele propôs compensar as grandes potências pelos prejuízos sofridos por elas nessas guerras napoleônicas, e os novos senhores da Europa, Inglaterra, que era a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, elas realizaram uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão, é claro que beneficiava elas, né? Mas não respeitava os interesses dos povos das regiões que tinham sido divididas. Então, os territórios dos povos alemães que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, eles foram repartidas entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Então, aqui nessa gravura, que é de 1815, ela ilustra os protagonistas do Congresso de Viena. A gente pode notar, né, que os imperadores da Áustria e da Rússia e o rei da
Prússia, eles dançam com desenvoltura, com alegria. Já os representantes da França, que está à esquerda, se vê obrigados a dançar no ritmo dos vencedores, né? Porque como são países que perderam, né? No caso da França, e os outros são países menores que estão sendo divididos, eles acabam acompanhando o ritmo dos outros. A França perdeu os territórios conquistados por Napoleão e voltou a ter o que tinha em 1789. Além disso, teve de pagar 700 milhões de francos para as grandes potências, né, devido aos conflitos, às guerras causadas por Napoleão.